Oi pessoal, Tia Aline está aqui para uma aula de matemática. Vamos então na página 11? Estamos estudando sobre a nossa numeração base 10, né? Que é a decimal. Vou ler um texto juntinho com vocês. Gostaria que vocês estivessem acompanhando também. Dedinho na apostila para acompanhar. Aqui é um texto, tá? E a gente vai trabalhar com alguns dados nas páginas seguintes. Você sabia? Esse nome aqui é difícil, ó. Bird watching é um tipo de atividade que exige olhos atentos, silêncio e um bocadinho de paciência. A observação das aves, o número de birdwatchers, pessoas que têm como hobby essa atividade, aumenta a cada ano. O Brasil tem 1.822 espécies de aves, ficando atrás somente da Colômbia, com 1.865 espécies de aves diferentes. O sabiá laranjeira foi a espécie escolhida como a ave nacional do Brasil. É uma ave que está por toda parte, nas matas, nos parques, nos quintais, terreiros e até dentro das cidades, mesmo que haja pouca arborização. Observar, admirar e estudar as aves para preservá-las e protegê-las significa dar maior valor à natureza. Então aqui tenho, né, a observadora de aves e tenho também o nosso sabiá laranjeira em seu habitat natural. Então, pessoal, na página 12 temos alguns exercícios. Mas espera aí, Tia Aline. Antes de começarmos esse material conhecido por vocês, como ele chama? Material dourado. Turminha, me ajuda em casa, olha. Quando eu tenho um cubinho, quer dizer que eu tenho um. Quando eu tenho uma barrinha, quer dizer que eu tenho 10, um grupinho de 10. Se eu tenho uma placa, eu tenho um total de 100, porém um grupo, né, de 100, apenas um grupo de 100. Entendemos? Lembramos o nosso material? Porque esse material, ele vai nos ajudar a entender a posição das casinhas, lembram? Olha elas aqui então. Unidade, um só. Barrinha, que é a dezena, quer dizer que eu tenho 10 aqui. Eu coloco na dezena. E tenho a minha placa. Se eu tenho 100, eu tenho uma centena. Certo? Então a gente vai lembrar desse material e vamos responder os nossos exercícios. Mas uma coisa a Tia Aline quer lembrar vocês, tá? Dos grupos, turminha. Esse daqui eu tenho apenas um grupo de 1, um grupo de 10, um grupo de 100. Então vamos lá. No quadro a seguir, o número de espécies de aves observadas em algumas matas do Brasil. Preencha o quadro de acordo com os agrupamentos. Aqui, né, tem a representação do material base 10, 10 grupos de 10, né, onde forma a minha centena, grupinhos de 10, onde eu formo a minha dezena, e grupinhos de 1, minha unidade. E o número de aves, que aqui é o total, né, que eu vou colocar no meu exercício. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 placas. Eu vou até pegar. 1, 2, 3. Tenho uma barrinha. E agora, pessoal, me ajuda em casa. Onde eu coloco essa barrinha? No grupinho de 10, certo? Um grupo de 10. E aqui na centena, eu tenho 3 grupinhos de 100. 1, 2, 3. Quer dizer que eu tenho apenas 3? Não, Tia Aline. Eu tenho 3 grupos. Porém, a minha quantidade total é 300.
100, 200, 300. Por isso que eu represento apenas com o meu 3 na casa da centena, certo? 300. E essa barrinha, como eu tinha uma, eu tenho 10, um grupinho na minha dezena. Tem unidade nesse número? Não. Então, o número total, 310. Pessoal, lembrando no material, nessa explicação, vocês farão o exercício restante, tá? Pausa o vídeo e vem conferir aqui a resposta junto com a tia Aline. Lembrando que tem a página 13 também. Acredito que vocês pausaram, então vamos lá. Aqui eu tenho 2 placas. Ah, mas eu tenho só o número 2. Não, eu tenho 100 mais 100. Por isso eu tenho 200. Depois eu tenho quantas barrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Responde aí em casa. Eu tenho apenas 7 aqui? Quando eu pego a minha barrinha, tenho 7 grupos. Porém, total, eu tenho 70. Por isso que eu fico 7 aqui na casinha da dezena. E depois, em unidade, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Qual o número final? 274. Espero que vocês tenham acertado. Próximo, eu tenho 4 barrinhas e mais 9 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, pessoal, 9 cubinhos entrará na casa da unidade. Quando a tia Aline fala assim, quantos grupinhos eu tenho aqui? Eu tenho 9 grupinhos de 1, certo? Às vezes pode até confundir um pouquinho, mas é só pensar. Se está na casinha da unidade, nós contamos de 1 em 1, 1 em 1, tá? Por isso eu tenho 9. Não tenho dezena, não... Opa, desculpa. Tia Aline tem sim. Olha a tia Aline aqui. Eu tenho 4 barrinhas. Se eu fizer a pergunta, eu tenho apenas o 4 aqui na minha mão? Não, eu tenho o número total 40. E se eu perguntar em grupinhos, quantos grupinhos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos de 10. Por isso, ele representa o 40. 49 é o meu resultado do exercício. Agora eu vou separar esse daqui, olha. Uma placa. Vou colocar aqui. Uma placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barrinhas. E 3 cubinhos. Agora a tia Aline vai falar as pegadinhas, hein? Mas assim, é uma forma da gente estudar, viu, galera? Se eu olhar para essa quantidade, eu perguntar para vocês, em relação aos cubinhos, quantos grupos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 grupos de 1. 3 grupinhos de 1. Se eu olhar para as minhas dezenas, para as minhas barrinhas, quantos grupos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 grupos de 10. Certo? Agora estou com a minha placa. Quantos grupos eu tenho aqui na minha mão? Um grupo.
de quanto? Um grupo de 100. Por isso ele é representado, né, na casinha da centena. O número é 193. Fácil, hein, galera? Próximo. 3 placas, 3 barrinhas e 6 cubinhos. Me ajuda agora, turma. Quantos grupos de 1 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos grupos de 10 eu tenho? Eu tenho um grupinho de 10, 2, 3 grupinhos de 10. E tenho quantos grupos de 100? 1, 2, 3. O número final, 336. Próximo, uma placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Me ajuda, turminha. Responde aí em casa juntinho com a tia. Eu tenho esses cubinhos. Quantos grupos de 1 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos grupos de 10 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos grupos de 100 eu tenho? Apenas um, 186. Foi fácil, hein? Pessoal, na B, escreva em ordem crescente, ou seja, eu sempre falo assim, a ordem crescente, olha que interessante, é quando os números crescem, quando eles sobem a escadinha, ou seja, do menor para o maior. Tá subindo a escadinha. Vamos olhar? Primeiro, né, número aqui, o menor número que eu tenho, crescente, eu tenho 49. Acredito que vocês já acharam aí. Em seguida do 49, vem aí qual? 186. E depois? 193. E depois, tá subindo a minha escada, hein? 274. Em seguida, 310. E o último, 336. A escada ficou bem alta, cresceu. Pessoal, agora na página 14, nós vamos decompor os números de acordo com os grupos que a tia Aline falou na aula aqui. Grupos de 1, grupos de 10 e de 100. Musa Jardim Botânico. O número que vocês têm aí é o 350. Ele é composto por 300 mais... Eu tenho um espaço, depois mais um espaço. Olha na página de vocês. A minha tá com resposta, não é legal mostrar, tá? O que eu vou fazer nesse exercício? Em seguida, eu tenho o número novamente e eu tenho separação por grupos. Olha que legal que é fazer essa separação. Vocês vão pegar rapidinho, olha. Estou colocando igualzinho, está na apostila de vocês, tá? Pronto, coloquei tudo. Turminha, quando vocês forem fazer esse exercício, o número tá aqui, correto? Vocês vão colocar a posição do número, olha. Unidade, sempre no cantinho direito. Dezena, centena.
Agora eu vou separar através do material. Aqui eu tenho 3 na casinha da centena, ou seja, eu tenho 100, 200, 300, certo? O que eu já tenho o número aqui? 300. Mais, eu tenho 5 na minha dezena. Se eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, eu tenho quanto total? Eu tenho 50. Por que eu tenho 50, Tia Aline? 10, 20, 30, 40, 50. Cada grupinho contém 10. E depois eu tenho unidade? Não, eu tenho 0. Vamos agora analisar através dos grupinhos. 350. Eu tenho 3 grupos de... vamos olhar aqui para a placa. 1, 2, 3 grupos de 100. Mais 5 grupos de... Fácil, hein? 5 grupinhos. Cada grupinho tem 10. Mais nenhum grupo de 1. Não tenho grupinho de 1, né? Cubinho. Como fica a escrita? Como é o nome desse número? Olha só, vocês vão escrever com uma letra bem maravilhosa aí, hein? Eu estou nessa folha aqui. 350. Essa é a escrita deste número. Esse eu vou fazer bem pertinho, bem com calma para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos lá. Eu tenho material, eu gosto de mostrar. Então eu tenho o número 272. Pessoal, o que a gente vai fazer primeiro? Unidade, dezena, centena. Então eu vou pegar 2 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas e 2 unidades, 2 cubinhos. Separei o meu material, tá? Não tem material, não tem problema, tá? A gente só vou estar mostrando para vocês. Então vamos lá. Se eu tenho 2 na casa da centena, quer dizer que eu tenho só 2? E aí, responde. Só 2? Sozinho? Não, eu tenho 100 mais 100. Com isso, eu tenho 200. Tenho 7 na casa da dezena, né? Eu falo dezena porque lembra do 10. Tia Aline, você acabou me dando uma dica. Se é na casa da dezena, é contando de 10 em 10. Então, eu não posso ter somente 7. Eu tenho 70. Eu tenho 2 na casa da unidade. Eu tenho apenas o 2? Sim, porque a unidade a gente conta de 1 em 1. 1 em 1, né? Então, aqui eu tenho 2. 200 mais 70 mais 2. Então, agora vamos analisar através dos grupos. Eu tenho 2 grupos de... Para ele ser, né? Para ele estar nessa casinha, quer dizer que eu tenho 100 mais 100. Eu tenho 2 grupos de 100. Para ele formar o 200. Certo. E quantos outros grupinhos eu tenho aqui? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de... Cada grupinho dele tem 10. Mais quantos grupos de... vou olhar aqui para os meus cubinhos. 1 grupinho, 2 grupinhos. Cada grupinho tem 1. Como que fica a escrita do número? 272. Vocês farão com todos os outros com a letrinha C e D, tá, meus amores?
Eu vou mostrar agora como ficou a resposta. Olha aqui. Então, na letra C, eu tenho 220, eu tenho 200 mais 20 mais nada, porque não tem nada na unidade. O 220 são 2 grupos de 100 mais 2 grupos de 10 e nenhum grupinho de 1. Não tem nenhum grupo aqui de 1 na minha unidade, né? Não tenho nenhum. Como fica escrita? 220. Letra D. 300. Olha que interessante esse número. Eu tenho 300 mais 0 mais 0. Eu tenho 300? Opa! Então eu tenho 3 grupos de 100, nenhum grupo de 10 e nenhum grupo de 1. A escrita 300. Se você quiser ainda aprofundar mais, faz mais aí, brinca mais em casa, tá bom? Quanto mais vocês explorarem esses grupos, vocês estarão mais ainda, né, por dentro aí do nosso material dourado, nosso sistema de numeração base 10. Um beijo e até a próxima aula!